Abre tua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 5. Livro de Juízes, capítulo 5. Eu vou ler o verso 6 e o verso 7, depois o verso 12. É o cântico de Débora, da profetisa Débora, depois que Deus, através dela e de Baraque, deu a vitória ao povo de Israel contra o exército de Jobim, o rei de Canaã, que tinha sua capital em Hazor. Nós vamos conversar sobre isso. Depois da vitória ela dá esse cântico, e eu queria conversar com os irmãos a esse respeito hoje. Verso 6, verso 7 diz assim a palavra do Senhor: nos dias de Zangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Eu estou lendo na NVI. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido. Os camponeses de Israel já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Outras traduções dizem: me levantei-me como uma mãe em Israel. No verso 12, agora olha o início do verso 12: desperta, Débora, desperta, 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 irrompa em cânticos, levanta-se Baraque, leve presos os prisioneiros, ó filho de Abinoão. Glória a Deus pela palavra de Deus, amém? Bom, como eu disse, é um cântico que essa mulher de Deus, a profetisa Débora, que foi a quarta juíza dos juízes de Israel, a mulher que governou o estado de Israel, ela compôs após uma grande vitória que foi dada por Deus ao povo de Israel, depois de uma batalha, na qual o povo de Israel venceu um exército de um dos comandantes da antiguidade, que mais tinha estratégia e inteligência de batalha, que foi Cícera. Cícera era o comandante do exército da terra de Canaã, do exército de Canaã que tinha sobrado, que era governado por Jabim. A Bíblia chama de Jabim, hoje a gente já sabe que é um título que era dado ao rei que governava aquela região. Era como se fosse o Fakir, alguma coisa assim que tem hoje. Era um título que era dado, não era o nome da pessoa. Tanto é que Josué destrói Hazor antigamente, e quem governava era Jabim, anos antes. Portanto, era um título de quem governava aquela terra. E a Bíblia diz que depois da morte de Eude, o povo de Israel, no capítulo 4, o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor. Começaram a servir a deuses e ídolos estranhos. Começaram a tomar e ter atitudes que iam contra totalmente os padrões de Deus e que se baseavam ou se comparavam com o povo que vivia anteriormente na terra de Canaã, com sacrifícios terríveis, com ações malignas e por aí vai. E a Bíblia diz que por causa disso, o povo de Israel viveu uma opressão de quase 20 anos, debaixo do jugo de Jabim, desse rei de Canaã. O povo de Israel estava vivendo uma constante opressão, uma opressão maligna, uma opressão terrível. E nesse meio em que o povo estava sofrendo, em que o povo estava passando por momentos muitos de adversidade difíceis, eles clamam ao Senhor, e o Senhor levanta, como acontece sempre na Bíblia, quando o povo de Deus clama ao Senhor, quando o povo de Deus se volta ao Senhor, quando o povo de Deus volta a se consagrar a Deus, Deus envia um libertador, Deus envia faz um gesto de bênção para que o povo de Israel possa ser liberto. E isso acontece nas nossas vidas também, como estamos passando por momentos de opressão, quando estamos passando por momentos de dificuldade, quando estamos passando por momentos de malignidade atacando as nossas vidas. Se nós nos voltarmos ao Senhor, o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Amém? Foi o que o povo fez. E a Bíblia diz que Deus levanta Débora, que era uma mulher que profetizava, além de ser profetisa, ela governava, ela julgava uma parte de Israel, ela juíza uma parte de Israel, e ela atendia debaixo de uma palmeira que ficava entre a cidade de Ramá e a cidade de Betel, nas regiões montanhosas de Efraim. Ali que era o gabinete dela, que ela julgava as coisas, que ela tomava as decisões pelo povo de Israel. E aí, uma certa vez, debaixo da palavra de Deus na vida dela, porque ela era uma mulher de Deus, ela convoca Baraque.
Ela, ao convocar Baraque, ela diz: Baraque, você vai ser um instrumento para libertar o povo de Israel do jugo de Jabim. Mas Jabim manda também o seu comandante, como eu disse, o comandante Cícera, que era o comandante mais poderoso estrategicamente daquela época, e contra Israel. E aí se trava uma batalha que, no final das contas, após Débora se levantar como mãe em Israel, após Débora se despertar como uma mulher de Deus, trouxe a vitória para o povo de Israel. Fiz essa introdução para dizer algo para você, meu irmão. Deus quer te levantar como mulher ou como homem de Deus em 2023, para que na sua família, na sua casa, para que através da sua vida, as vitórias do Senhor se manifestem e o nome dele seja glorificado. Não é qualquer tipo de vitória, Deus não dá vitória qualquer, é por isso que Paulo nos chama de mais do que vencedor, é uma vitória diferente, é uma vitória permanente. Deus quer que você seja um instrumento para que a vitória do Senhor se manifeste e o nome dele seja glorificado. Mas para isso, a gente precisa aprender com os homens e mulheres de Deus da Bíblia, porque eles têm algo a nos ensinar, caminhos que nós devemos percorrer, decisões que nós devemos tomar. Deus nos dá a Bíblia não é à toa, é para nos ensinar, é para nos mostrar o caminho, é para nos dar direção, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então vamos lá. A Bíblia não fala muito da história de Débora, usa só 2 capítulos para contar a história dela, apesar dela ser essa personagem tão importante, tão fundamental na Bíblia. Então a gente tem que aprender, porque se está na Bíblia, até as vírgulas Deus fala conosco, Deus usa até as vírgulas, é lógico que eu estou usando uma metáfora, mas Deus usa todas as histórias, tudo que está escrito para ministrar o nosso coração. Então eu comecei a pesquisar algumas coisas para a gente entender como é que foi concedida essa vitória, e essa vitória é concedida baseada em quem era Débora. A vitória é concedida baseada em quem era essa personagem da Bíblia. Débora é uma junção de termos, o nome Débora, e a gente hoje entende que significa, porque do latim vem do aramaico antigo, significa abelha. Mas o significado da palavra, que é uma junção de 3 expressões no aramaico antigo, Deborah, quer dizer aquela que fala com doçura, aquela que ministra com doçura. Então talvez daí que os antigos entenderam que seria a abelha, porque a abelha é o animal que traz a doçura do mel, aquela que fala com doçura. E a Bíblia diz que ela atendia, olha coisa interessante, ela atendia entre Ramá e Betel. Ela era um instrumento de Deus que falava entre Ramá e Betel. Ramá significa lugares da busca do alto, colinas do alto, lugares de busca do alto, e Betel significa a casa de Deus. Se você pega os significados do aramaico antigo desses nomes, você vai ver que Deus está nos ministrando, que Ele fala conosco quando estamos buscando Ele no alto, quando nós estamos buscando Ele aonde Ele quer que nós estejamos, quando nós nos voltamos, como Paulo diz, a nossa atenção para os lugares altos, para o céu, para as coisas do céu, para as coisas do alto, que o nosso pensamento é levado a Deus, e quando nós estamos na casa de Deus. São 2 lugares que Deus ministra ao nosso coração, que Deus fala conosco. A colina alta pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu quarto, pode ser no momento de secreto, mas é necessário que você se volte a Deus, que você, aonde você estiver, você suba numa colina, é lógico que é metaforicamente falando, mas que você suba no lugar alto para falar com Deus. E aí é importante ter vida de oração, aí é importante ter vida de consagração, aí é importante separar um tempo para conversar com Deus e ter diálogo, não só monólogo. Que muitas das vezes a gente chega diante de Deus com uma lista de compras. A gente trata muitas vezes Deus como um Papai Noel, já percebeu? Se eu perguntar como é que você imagina Deus, a maioria vai dizer que imagina Deus com uma barba grande, cabelos brancos, forte e que presenteia. Só faltou roupa vermelha, irmãos. Só que Deus
além de galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é de fato presenteador, Ele é muito mais do que isso. E Deus quer que a gente se volte a Ele não só com lista de compra, com pedidos, Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, uma profundidade com Ele. Ele quer que você fale com Ele, mas que você pare para ouvi-lo também. Diga comigo, não é monólogo, é diálogo. E na casa de Deus, Deus vai falar com você com doçura, Deus vai ministrar os juízos a você, quando você estiver nos lugares altos buscando a Deus, e quando você estiver na casa de Deus, que 2023 seja um ano que você vai subir na montanha mais alta da espiritualidade, na montanha mais alta da sua espiritualidade, na montanha mais alta da sua espiritualidade, e buscar a Deus com profundidade, e buscar a Deus através da palavra, e buscar a Deus em oração, e que seja um ano que você mais vá à casa de Deus, que você mais vai aprender na casa de Deus, que você mais vai em Betel, ser discipulado, aprender, aprofundar em Deus, porque aí Deus vai ministrar sobre a sua vida com doçura. Mas a Bíblia também traz outro registro sobre Débora. Diz que ela era casada com um personagem chamado Lapidote. Nome bonito, né? Lapidote. O marido, só tem esse registro desse homem. O marido de Débora chamava Lapidote. O que quer dizer Lapidote? Lapidote quer dizer tocha acesa, ou homem que carrega a tocha acesa, o fogo aceso. Sabe, irmãos, sabe por que Deus usou Débora? Porque Débora era casada com uma tocha acesa. Eu e você precisamos buscar em Deus com tanto temor e profundidade para vivermos casados, entre aspas, com uma chama acesa do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos declarar com a força, usando a expressão que o pastor Daneto usou, porque o nome de Elias é a junção de eu e a, que quer dizer poder e força de Jeová. É por isso que a Bíblia fala tanto que veio fulano no espírito de Elias, João Batista veio no espírito de Elias, nos últimos dias vai se levantar o espírito de Elias. Não é que vai vir um homem Elias reencarnado, é que o espírito do poder e força de Jeová vai agir nos últimos dias. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu e você precisamos ser casados com o Lapidote. Precisamos estar cheios do fogo do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo. É ter dons, é ter ministério, é ter fogo de Deus na nossa vida. E o fogo do Espírito Santo não vem apenas para dar triliques, não, viu, irmãos? O fogo do Espírito Santo não vem apenas para dar trilique, de vez em quando ele se manifesta com trilique, glória a Deus por isso. Mas o fogo do Espírito Santo vem acima de tudo para queimar impurezas, para purificar de impurezas, para santificar o nosso coração, para santificar a nossa mente, para santificar nossas atitudes, para nos fazer uma nova criatura. É por isso que o batismo das águas é tão importante, porque é uma declaração pública minha. Eu estou dizendo, Jesus é o meu Senhor, mas o batismo do Espírito Santo é o inverso, é Deus, é o céu declarando que Ele é o meu Senhor. Então veja, eu vou aprendendo com Débora. Débora era uma mulher que falava as palavras de Deus e tinha o seu julgamento entre Ramá, lugar alto, e Betel, a casa de Deus. E ela tinha uma profundidade com o fogo do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Não é à toa que Deus escolheu essa mulher. E Cícera, a palavra Cícera, o nome Cícera significa aquele que traz a batalha, aquele que causa a guerra. E sabe, irmãos, eu tenho certeza absoluta que o ano de 2023 será um ano de muitas vitórias para você. Mas quando eu declaro isso, e quando você crê nisso, e eu creio que vai ser assim, e vai ser assim mesmo, saiba que toda vitória exige uma batalha. Se não tiver batalha, não tem vitória. Não existe WO espiritualmente falando, irmãos. Se não tiver batalha, não tem vitória.
Cícera, a Bíblia diz que ele levanta carruagens, 900 carruagens para atacar Israel. Nós estamos falando de algo que foi 1.200, 1.300 anos antes de Cristo. Carros de guerra naquela época era um negócio monstruoso, seria talvez as bombas que hoje tem, com tanto avanço tecnológico que temos hoje em dia. Então o povo de Israel teve um certo desespero, não era uma batalha qualquer, era uma grande batalha que estava sendo preparada contra Israel. E a Bíblia diz que aquela mulher, que vivia nos lugares altos buscando o Senhor, e na casa de Deus, que era cheia do Espírito Santo, que era casada com a tocha de fogo, convoca Baraque. Baraque era um homem, um príncipe da sua tribo, um homem de destaque, um homem que entendia também de guerra, era um general de guerra. E ela, na sua atitude administrativa, talvez correta, ela pensa: eu preciso de um general para enfrentar, para acabar com essa opressão. Então ela escolhe Baraque, e ela chama Baraque, dá a palavra de Deus para ele: Baraque, olha, você vai ser o instrumento de Deus para livrar o povo de Israel dessa opressão maligna de 20 anos. Não é à toa que Baraque significa trovão, e trovão na Bíblia tem um significado de guerra espiritual. Jesus fala para os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: olha, até os demônios nos obedecem através do seu nome, através da tua palavra. E Jesus fala numa revelação para nós: eu vi Satanás cair como um raio do céu, como um trovão. Tem a ver com guerra espiritual. Então ela chama Baraque e fala: Baraque, nós vamos fazer uma guerra espiritual e vamos livrar Israel dessa opressão. E agora, um detalhe acontece. Algo profundo acontece. Baraque vira para ela e diz: não vou sem você. Baraque olha para ela, lógico que eu estou falando na minha versão, porque senão nós não vamos dar tempo de eu falar tudo aqui. Baraque olha para ela e fala: só vou se você for comigo. E Débora responde: tá bom, eu vou, mas saiba que todo mundo vai falar que foi através de uma mulher que Deus deu a vitória a Israel, não foi através de você. E Baraque falou: para mim tudo bem, você tem que ir comigo. Eu aprendo duas coisas com isso: um acerto de Baraque e um erro de Débora. Sabe, irmãos, a Bíblia revela para a gente os acertos e os erros dos homens de Deus, para que eu e você aprendamos com os acertos e com os erros. A Bíblia fala de Elias que desce fogo do céu, de Elias que desafia Acabe, de Elias que desafia Jezabel, mas também fala de um Elias deprimido que entra dentro da caverna e que Deus tem que falar para ele: sai daqui, que não é teu lugar não, Elias. Vocês estão entendendo? Fala de um Eliseu que ministrava cura e as lepras subiam, mas que morreu de uma doença. Está escrito isso na Bíblia em 2 Reis. Então ela traz as imperfeições e as perfeições, traz os defeitos e traz as glórias, traz os problemas e as dificuldades, mas também traz as vitórias. A Bíblia nos traz textos para que eu e você aprendamos. Então aqui tem um acerto de Baraque e um erro de Débora para a gente aprender para 2023. O acerto de Baraque: só vou com a minha cobertura espiritual. Se a minha cobertura não estiver comigo, o termo que a gente usa hoje, não é naquela época, mas se a profetisa não estiver comigo, eu não vou para a batalha. Se eu não estiver debaixo da proteção da palavra de Deus, da mulher de Deus, eu não vou para a batalha. É a mesma coisa que Josué fez. Moisés sobe em cima da montanha, enquanto Josué está na batalha lá embaixo, Moisés está intercedendo, suas mãos estão levantadas, e a Bíblia diz que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, Josué vencia a batalha. Chegou uma hora, Moisés já muito idoso, as mãos começaram a cansar, vem Ur e Arão, cada um segura um dos braços de Moisés, levantando a mão. Por quê? Porque quando a mão de Moisés abaixava, Josué perdia a batalha, mas quando a mão de Moisés estava levantada, Josué vencia a batalha. Um acerto de Baraque. Baraque acertou: eu vou, mas tu vai comigo. Sabe, irmão, deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Nas batalhas que você vai enfrentar o ano que vem, chama a igreja para ir com você. Pastor, ora por mim, meu irmão, ora por mim, meu querido, ora por mim, nós somos de oração. Deus deu um poder exclusivo para a igreja, que é através da unidade. Há poder na unidade. Tudo que ligados na terra será ligados no céu, se 2 ou mais concordarem a respeito. E para ser igreja tem que ter mais de um. Eu sozinho não sou igreja.
Eu posso ser tabernáculo de Deus, como Paulo diz, eu sou morada do Espírito Santo, mas eu passo a ser igreja quando um tabernáculo junta com outro tabernáculo, e eles começam a tabernacular com Deus, eles começam a buscar em Deus, e aí se torna uma igreja. Vocês estão entendendo? E o erro de Débora? Quem disse que Deus não queria que fosse Débora a comandante da batalha? Quem disse que não era projeto de Deus que fosse Débora? Débora era a juíza, não era Baraque que era juiz. Débora era a quarta juíza, não era Baraque. Deus queria usar Débora como ele usou Esther, como ele usou Uda, como ele usou outras mulheres na Bíblia, como ele usa mulheres até hoje. Ele queria usar Débora para comandar a batalha. E ela chama Baraque, e ela fala, vai lá Baraque, e Baraque fala, não, é você que tem que ir. Sabe, irmãos, escuta, a gente tem que parar de fugir das nossas responsabilidades também naturais e espirituais. Débora aceitou, topou, depois de puxar a orelha, depois que Deus puxou a orelha dela usando a vida de Baraque, ela aceitou, ela vai para a batalha, ela vai para frente da batalha, Deus dá a vitória, e até hoje nós estamos falando de Débora por causa disso, mas percebam, irmãos, ela precisou receber um puxão de orelha para entender que a batalha era dela. Nós vivemos numa geração, num tempo, ou melhor dizendo, que quer ensinar a nova geração a fugir das suas responsabilidades. Fugir das suas responsabilidades naturais e espirituais. Nós vivemos numa época que pai e mãe quer terceirizar a criação para a escola, quer terceirizar a criação para a televisão, quer terceirizar a criação para o iPad, para o iPhone, para o não sei mais o que. Nós vivemos numa época onde as pessoas não querem ter tempo de oração sozinho, pagar o seu preço de oração sozinho. E aí nós temos os irmãos 6 horas. Você já ouviu falar dos irmãos 6 horas? 6 oram por mim. O que tem de matéria hoje dizendo que a adolescência agora é até 24 anos, 23 anos? Cria vergonha na cara. Que coisa feia é essa? Não, e aí eles usam a psicologia para dizer, e tal, que coisa que... Nós estamos vivendo uma época esquisita, tirando a responsabilidade das pessoas, tirando o posicionamento. Não, preste atenção, Deus está querendo falar com você hoje, meu irmão. As batalhas que você vai enfrentar, você precisa ir para frente da batalha, você precisa fazer o que Baraque falou para Débora, você tem que ir para frente. Ah, mas aí vamos falar que Deus deu vitória a você, é isso mesmo. Vocês estão entendendo, irmãos? Planeje, meu irmão, com uma tocha acesa do seu lado, cheia do Espírito Santo. Case, faça uma aliança com o fogo do Espírito Santo da tua vida. Planeje, meu irmão, subindo nos montes altos da profundidade do Espírito Santo, do conhecer a Deus, do buscar a Deus em casa, do buscar a Deus no trabalho, do buscar a Deus onde você estiver, e em Betel, na casa de Deus. Saiba que vai vir batalha, Cícera vai vir contra você, o espírito de batalhas vai vir contra você, não tem como fugir, mas é assim que Deus dá a vitória. Mas você precisa ir para frente da batalha. Chama a igreja para ir junto com você. A igreja está à sua disposição para isso. A igreja é para isso mesmo, é o corpo de Cristo. Mas você precisa ir para frente das batalhas. As suas batalhas são suas, e é através disso que Deus vai dar a vitória. Deus quer que saibam que foi através da sua vida que Ele deu a vitória.